Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui para dar continuidade com o capítulo 3, né? Que nós damos o início ao nosso estudo de como vencer as nossas lutas pela fé, né? Nós começamos a fazer esse estudo e agora nós estamos com o capítulo 3, eu quero falar como o diabo age hoje. Então está aqui em minhas mãos, a apostilinha aqui, que a gente vai estudar e falar a respeito sobre isso. Abaixo desse link, aí mesmo no status, abaixo tem dois links do que nós falamos desde o início, sobre a queda do homem, né? E também falamos sobre, deixa eu dar uma revisada, o capítulo 1 nós falamos sobre a guerra do céu e o capítulo 2 a queda do homem. Então, para nós chegar no assunto dessas nossas lutas diárias, nessas batalhas das nossas lutas diárias, de como vencer este mal, então a gente tem que começar desde o início da guerra no céu, a queda do homem que nós falamos, e agora nós vamos falar como que o diabo age hoje. Como que ele tem agido, como se ele mudou, se ele é o mesmo. Então nós vamos ler o que está escrito aqui e vamos tirar um raciocínio sobre isso, ok? Lembrando também que esse mesmo vídeo e os demais estarão também lá na minha playlist, lá na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Você acessa lá, vai ter lá também os outros dois capítulos do passado que nós fizemos, né? E também ali também vai estar junto comigo ali também tem as outras playlists, tem o estudo do Apocalipse que eu fiz com mais de 46 vídeos e os demais outros playlists com as minhas outras pregações também que foram feitas nas igrejas, então estão tudo ali separadinho. Só dar uma fuçada lá, uma viajada, digamos assim, e conhecer mais a minha página no YouTube, ok? Então, como o diabo age hoje? Creio que, com tudo que já vimos até então, né, que nós falamos sobre a queda do homem, também sobre a guerra no céu, todos estão conscientes da existência do diabo, bem como da sua origem e dos motivos da sua queda. E não vamos parar por aí. Trataremos ainda mais sobre a sua personalidade, suas vontades, seu caráter, seus planos e suas fraquezas, a fim de lançar o máximo de luz sobre as trevas e subjugar o mal, né, com fé inteligente que o Espírito Santo nos tem revelado. Pois se o diabo age em oculto e com mentira, nós, as claras, iremos desmascarar as suas obras e promover um conhecimento que traz a libertação, como está escrito lá no João, no capítulo 8, no versículo 32, aonde o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia já fala, já é clara nesse assunto. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo, ele mentiu desde o princípio. Então ele é o pai da mentira. Se o diabo, ele é o pai da mentira, então nós temos o Senhor Jesus como o único pai da verdade. E todo aquele que se sujeita a uma mentira, que gosta de mentir, gosta de praticar mentira, pode ser uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, pequenininha ou grande, não interessa, automaticamente passa a se tornar filho do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. E a partir do momento que você só fala a verdade, pronuncia a verdade, não interessa se a verdade vai te trazer algum problema ou não, mas contanto que fale a verdade, então, com certeza, automaticamente, você tem o pai da sua vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que ele é o pai da verdade. Então, o nosso interesse, o meu interesse aqui com isso, é que cada pessoa entende que vivemos em meio a uma guerra espiritual, acirrada e sem trégua. Por isso, não podemos desconhecer as estratégias armadilhas do mal, uma vez que corremos o risco de nos tornarmos um troféu nas mãos desse inimigo. Adão e Eva foram os primeiros. Ao serem tentados, caíram diante da serpente. Então isso, nós abordamos esse assunto, né, com a guerra no céu.
e a queda do homem. E ainda hoje, ela continua em ação, fazendo em todo o tempo propostas aparentemente fascinantes para enganar o ser humano. E o pior é que até as pessoas sinceras têm se tornado suas vítimas ao longo de todas as gerações e culturas, independentemente da idade, gênero ou classe social. Por esse motivo, a Bíblia pode ser considerada o livro que mais fala sobre a guerra, pois nelas estão registradas não apenas as guerras físicas e literais enfrentadas por reis e guerreiros, mas também as espirituais, certo? Combatidas diretamente no interior de cada pessoa. A palavra de Deus nos alerta e nos habilita ao vencermos nossas batalhas diárias pela manutenção da fé e pela conquista do reino dos céus. Você vê que o diabo, ele trabalha muito com a mentira. Uma das maiores mentiras hoje que Satanás tem agido e muitos crentes, muitos cristãos têm caído é o tal do fake news. O fake news, ele é uma mentira. A partir do momento que você compartilha um fake news, uma matéria que é falsa, se torna uma mentira. E tem muitos cristãos que têm feito isso. Por exemplo, uns 2 dias atrás, semanas atrás e 2 dias atrás eu recebi a mesma mensagem, por exemplo, diz que o irmão Lázaro morreu. Quer dizer, colocaram lá a foto dele, lá chorando, a lamentação, escreveram lá, irmão Lázaro morreu com Covid assim, assim, assado. Só que o que eu fiz? Eu fui direto lá no Google, é só ir lá no Google e pronto. Vai lá no Google, acessei, fui pesquisar. E no fim da história, ele não morreu com coisícia nenhuma. Ele está lá, está internado, está se recuperando, mas não está morto, ele não faleceu. E da onde que surgiu isso? Dos próprios cristãos. Quer dizer, eles mesmos olham, se lamentam e continuam passando fake news. Então essa é uma das estratégias do diabo, que é onde muitos cristãos estão caindo. E uma das estratégias dele hoje é o tal do fake news. Mandou fake news, já está compactuando com mentiras. Fake news, mensagens falsas, ou seja, mentirosas. Como também já vimos mensagens dizendo, temos que orar por uns cristãos, que eles estão lá, que vão morrer lá em outro país, vão morar e tal. Aí de repente você vai lá, pesquisa, é fake news, não tem nada aquilo acontecendo. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aí, você que está me ouvindo, quando surgir esse tipo de notícia que envolve a igreja, que envolve o crente, que envolve um cantor gospel, que envolve um pastor, procure primeiro, dá uma olhada na notícia, a notícia é verdadeira ou não. Procure saber primeiro. Porque o que mais eles lançam é quando se trata de cristão. Tá tendo perseguição lá não sei aonde. Estão matando não sei quantos cristãos lá não sei aonde. Aí ele, em vez de pegar e procurar se é boato, se é fake news ou não, ele simplesmente lê e compartilha. Quer dizer, aí vai passar para um, passar para outro, vai passando, aí se torna o quê? Tudo mentira. Já imaginou você perder a salvação só porque Jesus chegar e falar, porque você viveu de fake news em sua rede social? Então tem que tomar muito cuidado, muito. Por isso que muitas pessoas sinceras, elas têm tornado vítimas de Satanás. Então para isso devemos entender que antes dessa guerra ser nossa, ele é do Senhor, pois começou com ele no céu. Por essa razão, o Altíssimo prontamente nos oferece todos os recursos espirituais para que saímos vitoriosos e arruinemos os planos do diabo. Então, você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que a guerra, quando a gente começa a combater Satanás, quando a gente tem guerras espirituais contra toda a falange do inferno, você tem que entender que você não está sozinho, não. O diabo manifesta lá e começa, eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou te destruir. Tem que amarrar a obra do diabo, repreender
e entender também que Deus está na frente. Por quê? Porque a guerra começou lá no céu. Essa que é a grande verdade. A guerra, a rebelião, as guerras já começou lá no céu. A gente poderia dizer que nós não temos nada a ver com esse assunto. Mas o fato é que Satanás foi expulso e caiu na terra. E o trabalho, o objetivo de Satanás é desviar todos nós da presença de Deus. Então ela passa a se tornar uma guerra espiritual, uma luta constante. Não é à toa que hoje muitos cristãos são perseguidos, muitos cristãos são mortos, né? Não é à toa que muitos cristãos, mesmo com seus pensamentos diferentes de uma vida política, tais coisas, Satanás usa as pessoas para te xingar, para te desmoralizar, para falar de um caráter que não é seu. Mesmo que você esteve no mundo, eles colocam um caráter que você não tinha. Então, quer dizer, é uma guerra constante. Só que se tem que entender que essa guerra, primeiro, é Deus da batalha. Por isso que por isso que o nosso Deus, ele também é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E nós vamos falar sobre isso. Lá no livro de Isaías, do capítulo 41, no versículo 10 ao versículo 13, está bem assim, ó. Não temas. Deus já fala, não temas, não tenha medo. Porque eu sou contigo. Quer dizer, não temas, eu sou contigo. Só essas duas palavras já dá um ânimo. Mas vamos mais à frente. Não te assombres, quer dizer, não se assuste, não fique apavorado. Porque eu sou o teu Deus, olha só. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, olha só, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Veja que Deus começou falando, não temas, eu te ajudo, e terminou encerrando a mesma palavra, não temas, eu te ajudo. Então, quando a gente tem essas guerras, essas lutas espirituais, por mais que sejam terríveis até, nós não temos que ter medo de Satanás. Tem muitos cristãos que, infelizmente, têm medo do diabo, meu amigo. Tem cristão, infelizmente, que tem medo do diabo, tem medo das ameaças de Satanás. E aí, é lógico que ele vai se fortalecer em cima de um cristão, em cima de um crente. Você não pode ter medo. Deus já fala, não temas, eu te ajudo. Deus é conhecido em sua palavra como o Senhor da guerra. E vemos pela história de Israel que ele aprecia derrotar os seus inimigos por meio dos seus servos. Não é à toa que a identidade do Altíssimo esteja associada à guerra, pois seus atos são poderosos feitos à frente de um grande exército. Por isso que lá no Êxodo, no capítulo 15, no versículo 3, já diz bem assim, o Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Por isso que quando Satanás me ameaça, eu já falo em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor dos Exércitos eu vou para a guerra. Por quê? Porque eu faço parte também de um dos soldados do reino de Deus aqui na terra. Além de ser um pregador, de um diácono, também faço parte de soldados aqui na terra. Então o Senhor dos Exércitos é o meu Senhor. Ele é o meu herói. Entendeu? Ele é o meu herói. Ele é o meu general. Então ele está à frente da batalha. E é ele que fortalece, ele que ajuda, é ele que nos sustenta, que nos dá força, dá sabedoria, dá estratégia. Tudo isso vem de Deus, para você guerrear contra as forças espirituais. Não é incrível encontrar em um único versículo 3 vezes o título Senhor dos Exércitos? Para mim isso significa dizer que Deus quer despertar os valentes
e suscitar a coragem em seu povo para enfrentar todas as hostes do diabo. No livro de Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, olha só. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, olha só. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, de novo, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, 3 vezes no único versículo. Senhor dos Exércitos. Deus é Senhor dos Exércitos de anjos no céu, do exército de estrelas no firmamento e do exército de homens e mulheres que lhe servem aqui na terra. O seu poder é infinito, os seus recursos são ilimitados, portanto, não pode haver desculpa para o fracasso. Não tem desculpa para o fracasso, porque a gente tem o Senhor dos Exércitos. Nós temos o Deus Todo-Poderoso para nos ajudar a combater contra toda essa falange do inferno. Na minha pregação é intrépida, porque não há como ignorar uma guerra espiritual instaurada neste mundo. Essa guerra está implantada até em nós mesmos, pois para que obedecemos também a palavra de Deus. Então precisamos vencer a nossa própria carne, que em todo o tempo milita em oposição à vontade de Deus. Vamos dar uma verificada lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Para você entender. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, há uma guerra também constante entre nós. Quando se fala do Espírito aqui no livro de Gálatas, está falando do Espírito no Espírito Santo, que está com letra E maiúsculo. Então não fala do nosso Espírito, mas fala das nossas vontades contra o Espírito Santo. Porque muitas das vezes as nossas vontades não compactuam com as vontades de Deus, não compactuam com as vontades do Espírito Santo. Então por isso que exige essa guerra, por isso que há uma guerra constante contra o espírito e a carne contra o espírito. E é uma guerra que não tem fim. Mas se você continuar na fé, com Jesus, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida constante com Ele, é possível vencer assim. Isso se chama sacrifício. É uma vida sacrificial que você tem com o Senhor dos Exércitos. E é somente por uma guerra espiritual que homens e mulheres comprometidos com o Evangelho levam a luz para onde há trevas, a fim de que almas sejam conduzidas ao Senhor Jesus e fiquem livres da escravidão espiritual e da morte eterna. Então aqui a gente fala de homens e mulheres que são comprometidos com o Evangelho. Quem são pessoas comprometidas com o Evangelho? Que pode guerrear, que pode partir para uma luta espiritual, ajudar as pessoas que precisam sair dessa. Aqueles que não somente servem, mas aqueles que praticam a palavra de Deus, que evangeliza, que faz o ID, que faz visitas, que prega o evangelho. Então eles estão ali à frente dessa batalha. Então, quem ignorar a realidade de peleja entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino do diabo, tombará nesse conflito, independentemente de título eclesiástico, diploma acadêmico, boas intenções, conhecimento bíblico ou tempo de igreja. E tem muita gente que não está nem aí. Não está nem aí. O diabo está pintando, está bordando, está fazendo o que bem entender, mas tem gente que não está nem aí. Só que lá na frente vai dar de frente com o próprio diabo e quando chegar na hora da guerra vai ser pego de surpresa. Não é à toa que Paulo também nos ensina, ele nos ensina que a gente tem que estar se revestindo com a armadura, com as armaduras espirituais. Por quê? Porque a gente tem que estar vestido todo dia com essas armaduras para enfrentar o diabo e seus demônios. Sabemos que uma guerra terrena, ela envolve serviços de inteligência, estratégias e custo. Na guerra espiritual não é diferente. É necessário que, além de estratégias sábias contra o mal,
haja também uma fé inteligente. E essa é a fé que pensa, analisa, pesa, avalia e faz as contas para se antecipar aos ataques do maligno. Por isso que a gente tem que estar atento com isso. Ter uma estratégia, certo? Porque tem muitos crentes, pastores, obreiros, que infelizmente eles caem numa borrada, e eu sei disso. Eu sei disso porque eu já convivi nesse mundo espiritual maligno, e eu sei que quando se faz um trabalho nas esquinas, que é oferenda nas esquinas, ou qualquer tipo de trabalho, não se deve ir lá simplesmente meter a mão e desfazer. É um erro que se comete. É um erro que se comete. Tem gente que não pode ver uma oferenda na esquina, já vai lá, ele já quer chutar, derrama o óleo, chuta, desfaz tudo, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele faz burrada. Porque primeiro você tem que saber discernir o que está ali na esquina. Se é uma oferenda para destruir uma pessoa, ou já é uma oferenda que já destruiu a pessoa lá atrás e simplesmente foi paga aquela oferenda ali. Porque existem dois tipos de oferenda, minha amiga. Existe uma oferenda que é pago para destruir e depois existe oferenda de gratidão. Então a maioria das oferendas nas esquinas não são oferenda para destruir, é a maioria de gratidão. A maioria delas é de gratidão, porque para destruir eles usam mais monte, beiras de praia, onde mais cemitérios, matos, principalmente mais matos fechados, né? Jamais vou colocar algo assim nas esquinas com o nome de pessoas e tudo mais para destruir. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, mas o assunto que eu quero dizer é o seguinte, que tem muitos, sem o discernimento de espírito, acha que tem que chegar lá, meter o pé, desfazer. É a pior burrada que faz. É a pior burrada. A única forma que se tem que fazer é estender a mão ali e repreender em nome do Senhor Jesus. Se for uma oferenda para destruir alguém ou fazer alguma coisa, porque ali vai ter alguma coisinha, uma foto, um fio de cabelo, alguma coisa vai simbolizar um relógio, por exemplo, uma roupa, né, uma peça de roupa. Aí você vai lá, você tem que pedir para Deus ir à frente para defender essa pessoa, para proteger essa pessoa. E ao mesmo tempo já pedir para Deus, para enviar um profeta, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, até essa pessoa para falar de Jesus. Ou pedir para Deus colocar essa pessoa na sua frente para você falar de Jesus. Porque às vezes essas macumba pega, essas maldições pega, porque a pessoa também ela está sem Jesus. Então é fácil, isso entra. A pessoa já está com problema, a pessoa já tem demônio dentro dela. Daí vem o outro que faz uma oferenda, vai mais. Aí é uma guerra de demônios, sabia disso? Para quem não desconhece, existe uma guerra entre eles. Às vezes a pessoa já tem demônio dentro da vida dela, já está destruindo a vida dela ao derredor. Aí um outro que tem inveja, que tem ódio, alguma coisa assim, vai lá e faz oferenda. Aí vai os outros demônios, de repente dá de frente com outro demônio que está há anos morando naquela casa, que seria o corpo da pessoa. E isso eu vou falar isso lá na frente, no próximo capítulo. Aí o que acontece? Eles vão querer invadir. Aí falam, não, aqui você não vai invadir, aqui é nosso. Nós estamos aqui desde ano. Nós estamos aqui desde criança, já foram oferecidas. Não, nós vamos entrar porque nós fomos pagos para isso. Então daí começa a dar conflito, dá muita guerra. Não é à toa que tem muita gente que tem dores de cabeça constante que não para. Essa dor, ela bate tanto que a pessoa fica doido. Como se fosse, parecia uma dor de dente, que ela quer dar soco na parede. Então, porque é dessa guerra. Muita guerra demais. Então existe esse tipo de coisa. Então você tem que ter uma estratégia certa para derrotar essa falange do inferno, para que depois essas coisas não se voltem contra você. Então os custos, como eu falei, são os sacrifícios que a fé impõe para manter em vigilância constante. Somente quem atenta a isso não se deixa levar pela aparência das coisas e, consequentemente, não toma decisões movido pelos olhos ou pelo coração, pois não quer arriscar a própria salvação. Afinal, em toda guerra há os que morrem
e os que sobrevivem. A fé inteligente é a estratégia sábia e nos leva a fazer exatamente o que disse o Senhor Jesus. Vamos ver lá no Lucas, no capítulo 14, versículo 28, 30. Deixa eu pegar aqui, estou com a Bíblia, tudo aqui também, certo? Vamos ver lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então quer dizer, tem que ter uma estratégia. Jesus está ensinando uma estratégia. É que nem ele fala, não tem como você querer levantar uma torre se você não medir o tamanho da torre, os gastos, o custo que vai dar, a mão de obra que pode acontecer, o tempo, tem isso também, o tempo, por quanto tempo, se vai levar meses ou até anos. Então quer dizer, aí a pessoa faz de qualquer jeito, aí ela não consegue acabar, aí vira tudo em ruína, aí acaba tendo o quê? Todos os planos frustrados e, consequentemente, a pessoa acaba tendo problemas e, infelizmente, ela acaba perdendo até a batalha espiritual para Satanás. Não é à toa que muitos que não usaram uma fé inteligente, por ter títulos de pastor, de obreiro, seja lá quem for, de evangelista, acabaram querendo levantar uma torre sem estratégia e hoje foram derrubados. E se nós procurarmos eles por aí, a maioria voltou para o mundo, outros voltaram até para o mundo das drogas, infelizmente. Por quê? Porque não souberam usar uma estratégia para derrotar o inimigo. Porque ele é assim, ele não para. Ele continua, ele não para. E é dessa forma que o diabo age. A palavra estratégia, ela deriva no grego antigo de strategos, cujo significado primário está ligado à arte de pensar, de agir de forma articulada e de liderar um grupo para atingir um determinado objetivo. Por isso, esse termo é muito usado em operações militares e policiais. Então, por isso que tem tudo uma estratégia. Se o Senhor Jesus nos admoesta a sermos prudentes na condução das nossas vidas, certamente Ele tem conhecimento dos estratagemas do mal para enganar o ser humano. Satanás, como ser inteligente que é, age a partir de estratégias. O diabo, ele age a partir de estratégias. Vale lembrar que ele foi criado cheio de sabedoria. Porém, qualquer tipo de sabedoria sem temor a Deus é vazia, inútil, é diabólica. Isso está lá, olha pessoal, isso está lá no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 15, olha só, é forte essa passagem. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quer dizer, agir sem sabedoria é como se estivesse compactuando também com os afazeres diabólicos. E não é à toa que tem muitos cristãos que infelizmente estão perdendo muitas guerras por aí. E as guerras que eu falo é as guerras espirituais. A primeira tática do diabo é nos atrair ao pecado. A segunda é tentar nos convencer de que a iniquidade é algo agradável e inofensivo. Foi assim que ele enganou a Eva. E ele faz tudo isso de uma maneira extremamente sedutora, como se quisesse nos dizer que estamos perdendo o nosso tempo no reino de Deus, pois tudo o que ele tem a oferecer é muito mais interessante. Se as propostas dele não fossem atraentes, ninguém cairia nelas. Portanto, o pecado sempre se aproxima por meio de algo vantajoso, bom e belo, para que possamos nos sentir seduzidos e tentados a praticar. Então ele tenta nos seduzir com o pecado, nos atrair através do pecado.
Então o diabo ele não vai puxar você pela mão com tudo, não vai puxar você pela sua camiseta, pela sua roupa, pelo seu cabelo e te tirar da presença de Deus. Não, ele vai atrair com o pecado. Ele vai atrair com o pecado ainda mais que ele sabe, ele conhece aonde é o seu ponto fraco. O seu ponto fraco sempre será o seu ponto fraco. Não tem como você tirar o seu ponto fraco, meu amigo. Não adianta. Você se converteu, você é batizado com o Espírito Santo, mas o teu ponto fraco, ele continua ali. É que nem o Superman. Sabe o Superman? Ele é o homem de aço. Mas o ponto fraco dele é a criptonita. Ele pode passar anos como um homem de aço, mas ficou perto da criptonita, já era. É o ponto fraco dele. É que nem o Batman. Eu até falo brincando assim. Quer ver o ponto fraco do Batman? Tira a riqueza dele. É o ponto fraco. Então isso significa que todos nós temos o nosso ponto fraco. E o diabo conhece o nosso ponto fraco. Então você tem que estar esperto e se alertar com os teus pontos fracos. Se o meu ponto fraco era isso, isso, então eu vou evitar dar de frente com essas coisas que podem me enfraquecer. Por isso, meu amigo, minha amiga, você tem que ser uma pessoa em constante oração. É a oração que te fortalece, é a oração que te dá força. Se o teu ponto fraco, por exemplo, é o vício, é o vício das drogas, vamos falar das drogas, que eu já saí dessa daí. O meu ponto fraco, antigamente, eu não podia ver alguém fumando um baseado, eu já queria dar uma pitada. Se eu soubesse que alguém estava vendendo, eu já estava atrás. Se alguém me chamasse para um churrasco, alguma coisa, e eu sei que ia ter maconha, eu não ia por causa do churrasco, eu ia fumar maconha. Então seria o meu ponto fraco. Então, como é que eu vou lidar com isso? Se às vezes eu posso passar no meio de pessoas que estão fumando ali na hora e eu sentir o cheiro. Como eu sou um homem de constante de oração, então o que acontece? Se você ora, pede para Deus para te proteger e você está alienado com o teu ponto fraco, aquilo ali, como eu sentia o cheiro, começa a sentir nojo, seja do cigarro, seja da bebida, e seja também da maconha ou de qualquer outro tipo de droga, porque ele dá nojo. Por quê? Porque eu sou um homem que vive em constante oração, vive ligado com Deus, então aquilo ali cria um nojo. Agora, se você não é uma pessoa de constante oração e se esquece do seu ponto fraco e pensando em outra coisa, aí você tem que tomar cuidado, porque quando acontecer, o teu ponto fraco vem e você cai. Eu falo isso por experiência própria. Não, depois que eu voltei para Jesus, eu tive uma recaída. Então foi a partir dali que eu me despertei mais, comecei a orar mais e viver uma vida realmente, uma vida cristã de fato e de verdade. Então você tem que estar esperto, atento com os seus pontos fracos. Então, sabendo das múltiplas e astutas investidas do diabo para nos levar a desobedecer a Deus, o Espírito Santo nos orienta por meio de um apóstolo Pedro a sermos sóbrios e vigilantes. Se assim não for, teremos nossa alma tragada pelo diabo, o qual é retratado como um leão que está constantemente à nossa volta, rugindo cheio de ódio. No 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz bem assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem se possa tragar. Ou seja, o diabo, o nosso adversário, ele está lá, nos rodeando, se preparando para dar o bote, se preparando para nos tragar. Lembra quando a vez passada eu falei sobre a história de Daniel, quando ele foi jogado ele na cova dos leões? Por que o leão não atacou Daniel? Isso foi um lado espiritual que eu busquei de Deus. Não só porque ele era um homem de oração, porque ele era um homem de oração. Ele é um homem que orava 3 vezes ao dia. Além dele ser um homem de oração, ele tinha uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Deus.
Quando jogaram ele lá nas covas dos leões, os leões, o que eles fizeram? Os leões simplesmente pararam na frente de Daniel. Aí foi o tempo certo de um anjo chegar e tapar a boca dos leões. Mas por quê? Porque o leão, naquela hora, não sentiu o cheiro de carne. Ele estava sentindo um cheiro diferente. Ele não sentiu o cheiro de carne. Quando tiraram Daniel da cova dos leões, os mesmos caras que aprontaram contra Daniel, a Bíblia relata de que quando eles foram jogados no lugar de Daniel, quando Daniel saiu da cova e o rei mandou jogar os caras que aprontaram com Daniel, a Bíblia fala que quando eles nem bem chegaram ao fundo daquela cova, os leões já avançaram. Por quê? Porque já sentiram o que? Cheiro de carne. É o lado espiritual. Você tem que ser homem espiritual, você tem que ser uma mulher espiritual e não uma pessoa carnal. Existem aquelas pessoas que nem o diabo está dentro do corpo dela, mas ela é totalmente carne. Carne total. Claro, se continuar na carne, vai chegar uma hora que o diabo vai entrar. Mas também a hora que entrar também vai ser igualzinho esses leões. Aí ele vai destruir, vai arruinar com a vida da pessoa. Por dentro, então, nem se fala. Aí ele começa por dentro, depois da hora que ele vê que destruiu por dentro, depois ele começa por fora. Aí é casamento destruído, é a família destruída, e assim vai, e assim você vai. Então temos que estar sempre atento com isso. Sempre atento com isso. Então muitos cristãos se esqueceram do perigo espiritual que estão correndo, pois negligenciaram que estão em meio a uma guerra. Estão brincando com a fé e com a obediência a Deus, enquanto o diabo, em nenhum momento, brinca em serviço. Ao contrário, ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir o maior número de pessoas. Lá no João 10:10 fala que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Só que na Bíblia, esse ladrão não está falando do diabo em si. Na Bíblia não está falando do diabo em si. Ele já fala, ladrão. Mas, trazendo para o lado espiritual, o diabo ele é ladrão. Ele mata, ele rouba, ele destrói. E isso ele já está fazendo isso desde o início. Então, para vencermos esta batalha espiritual, é imprescindível que sejamos como um soldado da fé, sempre vigilantes para não sermos pegos de surpresa pelo adversário. Esse mundo não é um lugar de paz e descanso, não, mas um palco de combate e enfrentamento do mal, porque, como está escrito, vivemos em um território que já é do maligno. Ou seja, a maioria das pessoas vive sob a influência do mal e é governada pela vontade tirana de Satanás. Ser vigilante também significa andar atento, manter-se acordado, porque temos um inimigo sutil, invisível aos olhos físicos, mas extremamente implacável no combate. A todo momento, Satanás quer devorar alguém. Para isso, ele se disfarça de amigo, acaricia egos, promove vaidades e até se passa por um cavaleiro para os mais desatentos. Eu tenho que tomar cuidado. Isso quer dizer que ele não aparece para o ser humano como alguém imerso nas trevas ou como um livro de história de fantasias ou retrato, um ser vermelho, de chifres, patas de vacas e tridentes na mão. Ao contrário, ele aparece fascinante, falando de forma suave, convincente e articulada. Além disso, pode se apresentar por meio de alguém que aparentemente é amigo, dá presentes, elogia bastante, curte até suas fotos nas redes sociais, mas no fundo, isso tudo
é pura dissimulação, pois o caráter de Satanás não muda nunca. Dentro dele sempre haverá a intenção de acusar, caluniar e difamar a Deus e seus filhos. Então tem que tomar cuidado, meu amigo, minha amiga. Dessa feita, a fé inteligente é a arma mais poderosa para resistir às investidas do diabo. Então tem que usar a fé. E não há outra maneira de mantermos acesa dentro de nós senão andando em retidão na presença de Deus. Quem está com fé em alta não dá lugar ao diabo, não cede ao pecado e não cai em suas armadilhas. Afinal, possui poder suficiente para resistir a ele. Satanás amarga derrotas torturantes quando guerreia com alguém que vive na justiça, na misericórdia e na fé. Então, Satanás, ele só é derrotado quando você age na fé. É uma luta diária, é uma luta constante diária. Se é uma luta constante diária, então você tem que ter uma fé constante diária. Tendo uma fé constante diária, você vai derrotar Satanás constantes e diários. Imagine Satanás perdendo todo dia para você. Todo dia. Vai lá e tenta, não conseguiu, vai lá e tenta, não conseguiu, vai lá e tenta, não conseguiu. E a gente vai resistindo. A gente vai resistindo. Ao longo dos anos que eu estou servindo ao Senhor Jesus, eu vi inúmeras vezes Satanás ameaçar pastores, já vi ameaçar obreiros, nos cultos ainda, durante as orações até de libertação. Eu mesmo, Satanás já falou para mim, vou te matar, vou te derrubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sempre falava para o diabo, entre na fila. Sempre falava para ele, entre na fila. Só que também teve uma época que eu falava isso muito, entra na fila, me descuidei e ele entrou na fila, pegou a senha, chegou na vez dele, não vigiei e ele conseguiu me derrubar. Eu estou falando isso por experiência própria. Graças a Deus por eu estar hoje aqui. Mas, graças a Deus também eu dou por causa dessas experiências que eu busquei. Que eu procurei até essas experiências. E eu aprendi muito com isso. Eu me lembro de uma história, vou até contar essa história antes de encerrar. De um pastor. É uma história que ocorreu aí numa igreja, aí onde uma época eu estava aí, de um pastor. E era a mesma coisa. Manifestava o demônio na pessoa e o demônio falava, vou te derrubar, eu vou te matar, né? Aí o pastor, em vez de pegar e amarrar, não, você está amarrado em nome de Jesus e tal, esse demônio começou a ameaçar esse pastor. Tanto é que ele falou que ia derrubar o pastor com a prostituição. Aí esse pastor, em vez de pegar, né, amarrar, né, não, se está amarrado, o diabo, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, tal, não. Ele ficou com ironia em cima do diabo. Tanto é que ele chegou e falou até pro diabo, diabo, você quer me derrubar com a prostituição? Então me arruma uma bem bonita para mim, então, sabe? Um corpinho violão. Isso fazendo isso na frente de todo mundo. Na frente durante o culto. Aí foi lá e expulsou o diabo. Pronto. Anos depois, não durou, acho que não durou um ano mais ou menos. Ele foi para uma outra igreja. Ele, se não me falha a memória, ele era um pastor. Se não me falha a memória, acho que era um pastor solteiro. Na verdade, ele era solteiro. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, assumiu a igreja e tal. E continuou passando por essas igrejas, falando sempre a mesma coisa. O diabo ameaçando e ele com ironia. Em vez de amarrar, ele com ironia. Isso daí é falta de experiência. O que aconteceu com esse pastor é falta de experiência. Principalmente com esses pastores que se tornam pastores já com seus 10, 15 anos de idade. Que é formado de dentro de uma igreja assim. Não passou por uma experiência. Aí o que aconteceu? Aí num belo dia, entrou uma moça, essa moça se tornou obreira, era a obreira mais dedicada da igreja, né? Começou a gostar desse pastor, olha só que história, hein? Começou a gostar desse pastor, né?
Aí foi lá, se revelou, contou que está apaixonado e tal, e os dois começaram a namorar. Esse pastor e a sobreira começou a namorar. Aí foi indo, começaram a sair, aquele namoro normal. Só que eles acabaram pecando contra Deus. Como assim, Jordão? Eles foram pro quarto e ali acabaram tendo um ato sexual, começaram a fazer sexo. Fora do casamento, eles estavam apenas namorando, nem noivo estavam apenas namorando, acabaram tendo o quê? Na prostituição. Só que a história conta que quando ele terminou de se prostituir com ela, na mesma hora, essa obreira, ela manifestou com o demônio. Ela disse que manifestou com esse demônio, que esse mesmo demônio chegou e falou: viu, lembra de mim? Eu falei pra você que eu ia te derrubar com a prostituição. E aí, ó, tá aí, ó, bonitona, com um corpinho bonitinho, feito um violãozinho pra você. A vida daquele pastor disse que acabou, arrasou com ele. Aí eu não sei mais sobre a vida dele, não sei se ele conseguiu se reerguer de volta, se ele se voltou para Deus ou de repente definhou de vez a vida dele. Mas por quê? Porque ele não amarrou, ele não vigiou, ele não ficou esperto com as ameaças de Satanás. Pessoal, quando o diabo ameaçar e tudo, você tem que amarrar em nome de Jesus. Você tem que apresentar para o diabo que antes dele vir te derrubar, ele tem que tentar passar pelo Senhor dos Exércitos. Se ele conseguir passar pelo Senhor dos Exércitos, ele vai te derrubar. Mas primeiro ele tem que tentar passar pelo Senhor dos Exércitos. Por isso que o negócio dele, quando ele não consegue passar, ele começa a lançar as setas malignas dele. As flechinhas dele, sabe? Aquelas flechinhas escondidinhas, né? Um papelzinho na cabeça, aquelas coisinhas assim. Vai jogando. Do Éden até os dias atuais, Satanás e seus demônios têm atuado em todo o mundo. Ele age de formas diferentes na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, na Oceania. Porém, mesmo em conjunturas diferentes, o objetivo de desviar as pessoas de Deus continua o mesmo. E ele não vai parar. E de forma velada ou aberta, interfere na cultura, na política, nas religiões, na internet, na ciência, na educação e em todas as áreas que regem a vida do ser humano. Mas as suas estratégias são diferentes para atacar cristãos e incrédulos. Sobre isso, nós vamos falar amanhã, né? Espero que dê certo para mim fazer essa transmissão, onde eu quero falar como que o corpo se transforma em uma morada de demônios. E que eu vou falar aqui, o que eu vou ler aqui, que eu tenho aqui para ler, também vou contar, porque eu estou lendo aqui, mas também estou contando a minha experiência, porque é o que eu tive. Como eu já falei sobre da queda, da minha experiência, falei um pouco agora dessa experiência, do conhecimento, e como é ter um corpo cheio de demônio. Também eu vou contar um pouco da minha experiência. E isso eu vou abordar esse assunto. O que você tem que entender é que Satanás, ele não dorme. Você vai dormir daqui a pouco, ele está lá, pensando, como que eu vou derrubar, como que eu vou tirar, como que eu vou fazer, vamos fazer aquilo. Então ele tenta muito trabalhar nos seus pontos fracos. Então tome cuidado com os seus pontos fracos. Toma cuidado. E muitas das vezes o ponto fraco, ele age daquela parte do ponto fraco das antigas, mas ele consegue modernizar o teu ponto fraco. E se for ver, aí você vai ver que é a mesma coisa, só modernizou. Então você tem que estar atento contra a falange, atento contra o diabo. E ele age dessa forma. Ele vai agindo sorrateiramente. Quando menos perceber, ele tirou a pessoa da presença de Deus. Aí, a essas alturas, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo vem, avisa, te dá força. Quer dizer, você não fica sozinho nessa. Por isso que é importante, meu amigo, minha amiga, você realmente orar. Não tem outra base. Não adianta só fé. Fé é uma, orar é outra.
Você tem que ser em constante oração. Enquanto você dobra o joelho para orar, você está ficando de pé. Quando você estiver triste, vazio, chateado, e teu semblante cai, quando você se dobrar os teus joelhos, Satanás vai achar que você está sendo derrotado ali. Mal ele sabe que o teu joelho é para você se levantar. Então ore bastante. Ore bastante. Uma das coisas que Deus tem me dado muito através da oração é discernimento de espírito. Meu amigo, minha amiga, pede isso daí para Deus. Senhor, me dá discernimento de espírito. Porque com o discernimento de espírito você vai saber as ações do diabo, se ali tem o diabo, até numa pessoa. Se você está num culto, por exemplo, de libertação, você com discernimento de espírito, ainda você vai saber discernir se tem demônio, se é demônio ou não é. Porque tem pessoas que gostam de mentir, sabe? Tem gente que gosta de mentir. Tem gente que gosta de mentir. Tem gente, tem pai de santo, entre aspas, mãe de santo, entre aspas, que já ocorreu, se dizer que está manifestado, mas nem está manifestado mais. Você tem uma ideia. Então isso se chama o quê? Discernimento de espírito. Você vai saber lidar. Aonde tem, aonde não tem, aonde está, aonde não está. Isso aí Deus te dá. O Espírito Santo próprio te dá esse discernimento de espírito. Então você tem que ficar atento. Fique atento. Ok? Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fique com essa canção para Deus abençoar a sua vida. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Holofotes, no altar tem sacrifício, entrega adoração, pois ali a glória é de Deus. No palco pode haver soberba, no altar precisa ser servo. No palco pode ter fumaça, mas no altar tem fogo de Deus. No palco tem vaidade, no altar tem simplicidade. Eu decido viver no altar de Deus. Quero minha vida no altar de Deus. Quero minha vida no altar de Deus. No altar louvor é pra Deus. No palco é só ter talento, mas no altar precisa ser santo.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Esse é o segredo, sua vida no altar de Deus.